Invisível, mas real, nele estamos por oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos ao Teu pé, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos a palavra do Senhor, né? Livro de Lucas, capítulo 24 e o versículo 15. Aleluia, Jesus. Lucas, capítulo 24 e o versículo 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, como se desse um pecador, mas o fogo santo ordenando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra tendo ao teu mandar. Quem comprou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhes disseram: assim dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Amém? Amém? Diga assim: no terceiro dia, e essas coisas aconteceram. Levanta a tua mão, levanta a Bíblia, diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Fala comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Com sinceridade, igreja. Fala, Senhor. Fala.
porque eu quero ouvir a tua voz. Pode se assentar, bater palma e dar glória. Pode assentar aquele que vive, aquele que reina. Ele é digno. Aleluia. Essa campanha é penúltimo dia. A parábola das 10 virgens. A volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele me direcionou a esta palavra aqui nesta manhã. Então fica bem atento, fica ouvindo a voz do Espírito de Deus falar contigo, porque a palavra nos nossos dias tem de monte, mas palavra revelada pelo Espírito Santo é o que está faltando, né? Palavra de homem nós temos muitas pela internet, rede social, onde você for. Mas a palavra revelada pelo Espírito Santo que está fazendo falta. E se ouvires a voz do Espírito Santo hoje aqui nesta manhã, não endurecer o nosso coração, o Senhor fará maravilhas em nosso meio. O Senhor vai cumprir com a sua palavra. E o Senhor nos direcionou essa palavra. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam no caminho contrário promessa e a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que os seus discípulos permanecessem na mesma posição, que aqueles que criam, que ouviram a sua palavra, permanecessem na mesma posição, a qual Ele os deixou quando foi para a cruz do Calvário. Então Ele deu aquelas instruções para os seus discípulos, antes de ir para a cruz, antes de ser morto, crucificado, Ele deixou as palavras, Ele deixou a instrução para que eles lembrassem que quando Ele estivesse passando por aquele momento tão difícil, ou momento doloroso, momento difícil, mas Jesus tinha um propósito e Ele não podia descumprir a missão que o Pai lhe deu. Ele precisava passar por cada processo, por cada açoite, por cada humilhação. Cada momento era necessário para que a palavra e o propósito de Deus se cumprissem. Porque aquele propósito não era só para os discípulos, mas o propósito era para a humanidade. É para povos e línguas, nações, diferentes raças, etnias. Era um propósito muito grande. E os discípulos, alguns deles, a maioria, não entendeu o propósito do Senhor. E quando Jesus está passando pela cruz, muitos deles se esqueceram das palavras que Jesus tinha dito. Muitos deles se esqueceram das promessas, das instruções, da direção que o Pai, através do Filho, tinha deixado para cada um deles. Pedro vai negar a Jesus. Pedro vai voltar a pescar. Pedro vai voltar às suas atividades cotidianas, pensando: ora, agora é o fim, agora acabou. Mas o terceiro dia ainda não tinha chegado. Aleluia, Jesus. O terceiro dia, o propósito de Deus ainda não tinha sido cumprido. 3 dias, o homem estará como Jonas, na barriga do peixe, da baleia, vai lá no inferno, vai lá diante da morte. E um silêncio na terra. Há um silêncio que corrói os corações. Há um silêncio que dói do profundo da alma. Onde está o meu Jesus? Onde está o meu Senhor? E agora? O que vai ser? E agora? O que é que vai acontecer? Há uma expectativa mais para o ruim do que para o bom. Afinal, Jesus está morto. E aquele que ainda não entendeu o sentido da vida eterna, aquele que ainda não entendeu que a
é o braço de Jesus. Os abraços de Jesus são os mais poderosos que nós podemos ter na nossa vida. Eles nos acalantam. Os abraços de Jesus, em orações, em súplica, em humilhação na madrugada. Pode dobrar teu joelho. Jesus vai estar lá. Todo mundo pode te abandonar, mas Jesus vai estar lá. Jesus estará contigo nos momentos mais difíceis dessa vida. É só dobrar o joelho. É só clamar a Ele. É só falar com Ele. Tu está olhando muito para o homem. Tu está olhando muito para dentro da tua casa. Olha mais para Jesus. Aleluia, Jesus. Tu está olhando muito a circunstância. Olha mais por aquele que pode fazer o impossível. É Ele que pode, é Ele que faz. Por que estamos tão preocupados? Por que estamos tão aflitos com os últimos acontecimentos? Os discípulos estavam no caminho de Emaús comentando entre si. E perguntavam, e comentavam. É melhor a gente comentar menos e prestar mais atenção nas coisas de Deus. Aleluia. Menos comentários, menos falatórios e mais a presença de Jesus. Jesus se apresenta diante deles, está andando com eles e pergunta como quem não sabe de nada: o que vocês estão comentando? O que vocês estão falando? E eles olham, estão envolvidos naquela conversa. Tu só pode ser novo, tu só pode ser peregrino, chegou agora. Olha como a cegueira espiritual nos impede de conhecer as coisas que são de Deus. Olha como comentários, falatórios nos impede de enxergar as coisas de Deus. Jesus está ali, ressurreto, ressuscitado, pisou na cabeça do diabo, pisou na cabeça da serpente. A vitória já foi declarada. Aleluia! O sobrenatural já aconteceu. O impossível ao homem já aconteceu. Mas os discípulos estão sem entender. Eles estão sem compreender. Não conseguem ver. Não conseguem entender. E Jesus diz: e o que está acontecendo? Há muitas coisas. Ouve o profeta. Não há mais entre nós. Operava maravilhas, sinais, prodígios, mas agora ele está morto. E Jesus está ali ouvindo, né? Mas deixa eu falar algo. E quem sabe eles se surpreenderam, olharam para aquele peregrino. O que é que ele tem para nos falar? Estamos tristes, estamos aflitos. Ele não sabe a importância do que este profeta teve para nós. Ele não sabe a importância que Jesus tem para nós. O que é mais importante do que isso agora? Jesus sabia que apesar da cegueira espiritual, havia ainda amor por Jesus. Jesus sabia que naqueles corações, apesar de não enxergar, havia uma tristeza. A falta de Jesus causa tristeza na nossa vida. Aleluia. A falta de Jesus causa até enfermidades. E a enfermidade que é como Jó, é o propósito de Deus. Mas há enfermidades que é a falta de Jesus na nossa vida. É falta de confiança, é falta de entender, é falta de compreender quem é Deus. Aleluia, Jesus.
profecias. Ele começa a falar dele mesmo, porque quem sabe quem é na presença de Deus, ele sabe o que está falando. Quem tem a autoridade do Espírito Santo sabe quem é Deus. E ele fala dele mesmo, ele discorre pelas profecias. Ele diz: vocês não lembram? Vocês não lembram? Por que se esqueceram? Por que não guardaram a minha palavra? Porque estão tão tristes e aflitos. Eu sou. Eu sou. Eu sou. As Escrituras falam de mim. Glória a Deus. Vocês conhecem, sabem quem é Moisés, sabem quem são os profetas, e eu sou aquele que vos fala, aquele que vos diz. Glória a Deus. E o coração está ardendo. O coração começa a arder, porque a palavra é que faz arder o coração. Deus pode usar a igreja nos dons espirituais, dons proféticos de cura, de libertação. O que muda a nossa vida é a palavra. Você pode passar a vida inteira recebendo revelação e não tomar uma decisão com Cristo. Mas se o teu coração arder na palavra, você toma uma atitude de fé. Entenda, palavra é arroz com feijão, revelação, libertação, todo o resto é a sobremesa. O que fortalece é a palavra. O que firma os nossos pés na rocha quando a tempestade vier é a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória! Se você está buscando menos do que a palavra, você está no lugar errado. Você está na igreja errada. Aqui tem palavra. Aqui tem mudança de vida, de coração, de mente, de corpo, de alma. Tem mudança. Precisa mudar. Precisa ter o coração e saltar para fora. Tem que fazer a diferença. Se você tem crido esse evangelho, é o evangelho coach, né, de autoajuda. Aqui não é esse tipo de palavra que Deus vai mandar para o teu coração, não. A palavra que Deus tem apregoado, agora 62 anos vai fazer esse ano, é de libertação total. É mudança total de corpo, alma e espírito. Precisa mudar a mentalidade. Não precisa de coisas novas, tecnológicas, não. Precisamos da palavra. Eu nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi alguém buscar na palavra e ele ser enganado. Eu nunca vi dar ouvido à voz do Espírito Santo e sair da mesma maneira que entrou. Eu nunca vi isso e nunca vou ver. Sabe por quê? Porque a palavra é de Deus. A palavra ela transforma. A palavra ela muda a nossa vida. Ela vai queimando e não tem como não se render aos pés de Jesus. Não tem como. Porque a cura, a libertação é algo que só pode vir através da palavra. Glória a Deus. É a palavra. Aí você olha a irmãzinha do círculo de oração e você diz: que bênção. Olha que bênção que Deus usa ela. Olha que dom maravilhoso. Mas tem muito joelho e muita renúncia para isso acontecer. Tem que ser transformada da água para o vinho. Está cumprindo a palavra. Está obedecendo a palavra. Aí sim tem milagre e tem libertação. Porque o que mais nós estamos vendo é palavras que não transformam. Palavras que agradam o ego, que agradam o nosso eu, mas que não transformam por completo.
nossa vida. Aleluia. Ou você acha que as missionárias, pregadoras de hoje em dia, que estão preocupadas tanto com a sua aparência, elas entenderam a palavra? É óbvio que não. Tem teologia, pastores, tem teologia, estudam a Bíblia, né? Inventaram a teologia, a teologia, estudo de Deus. Quem é que estuda Deus, igreja? É Deus que nos estuda, é Deus que nos vê. Quem que vai entender a mente de Deus? Nenhum homem, é só o Espírito Santo que leva. Quem vai compreender a mente de Deus? E é por isso que tem gente que está sentando em sala de aula para aprender de Deus e não está aprendendo nada, porque o Espírito Santo de Deus é quem revela. E quem tem a autoridade de Deus, em nome do Senhor Jesus, nós vamos declarar nesta manhã: menos do homem e mais da palavra. Nós vamos declarar que hoje, pela autoridade de Deus, menos do homem e mais da palavra. Mais da palavra. Aleluia. Que não venha me dizer, uma mulher toda maquiada subir aqui este altar e dizer que é o Espírito de Deus que está na vida dela, porque não está. Não está. Não dá crédito à palavra, estuda tanto a palavra e ainda concorda. Não temos que discutir, entenda isso. Paulo vai dizer: não é nosso costume ficar discutindo, o nosso costume é pregar a verdade. O nosso costume é pregar a palavra de Deus. Você não vai ver nenhum crente genuíno pelos cantos falando mal, discutindo, não. Você vai ver ele pregando e vivendo a palavra. Porque essa é a missão. Essa é a palavra. Agora, ir para a internet discutir quem tem mais de Deus, me desculpe, não é os nossos costumes. Não é a missão que o Pai nos deu. Discutir, comentar, não! É viver a palavra. Pregar a palavra. Quem está muito na internet, quero te dizer, sem sombra de dúvida, tu está perdendo o teu tempo no Evangelho. Aleluia. Não perde teu tempo precioso na internet, não. Vai ler a palavra. Vai buscar a fonte da vida eterna. Essa unção que vai descendo pela palavra. As lágrimas começam a rolar. E o Espírito de Deus começa a revelar. Aí, meu irmão, pode se levantar coach, teólogo, pode se levantar quem for para afrontar a palavra. Mas quem colocou a palavra dentro de você foi o Espírito de Deus. A convicção, a fé que você tem, não é no homem, é na palavra de Deus. Elias vai estar diante dos profetas de Baal, profetas de Azera. Vai ser aquela bagunça, é um desespero danado. Quem é Deus nisso tudo? Quem é Deus? É o nosso Deus? É o Deus de Elias? Ele sozinho lá, paradinho no monte. Podem clamar, clama o Deus de vocês aí. Podem clamar. Mas só que quando tem um profeta na terra, quando o profeta é colocado diante de uma situação de afronta ao verdadeiro Deus, a verdadeira palavra, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque até ontem, este Deus fazia milagres na vida daquele povo. O Deus daqueles povos, o Deus daquela gente, daqueles profetas mentirosos, fazia milagres, acredita nisso? Tinha milagre e sinal. Mas quando o profeta se coloca na posição, quando o profeta de Deus, e a palavra de Deus que está dizendo, não é eu e nem você, Elias se coloca na posição. Podem clamar agora. Eu quero ver qual é o Deus que vai responder aqui hoje. Clamem! E aquele desespero,
vocês tanto pregam? Aleluia, Jesus. Cadê o Deus que vocês tanto falam? Será que ele está ocupado? Será que ele está em viagem? Isso é a autoridade de Deus, não é zombar não. Não é zombaria. Quando Deus quer usar, Deus usa a autoridade. Cadê o Deus que vocês tanto falam? Cadê os sinais que vocês colocam a mão? Até demônio se manifesta, não sei que tipo de espírito é esse, né? Mas nós sabemos, é o espírito do engano. É o espírito que engana as nações, que engana os povos. Está um profeta ali e todo o resto está clamando ao Deus, a um Deus de engano, a um Deus de falsas profecias, que fala, mas não é verdade, que até parece que é verdade, mas não é verdade. Se for bem a fundo na palavra, se for fazer prova com Deus, Deus vai revelar o espírito que está agindo por ele. Ele revela, ele mostra, mas o povo não quer ver. O povo quer sinal, quer milagre, quer ver esse Deus, né? Esse Deus que é mentiroso, esse Deus que não pode nada, porque quando o verdadeiro Deus se apresenta, todo mundo fica com o cabelo em pé. Quando Deus quer usar alguém, fica olhando assim, ó, olhos calados. Mas que Deus é esse? Nunca ouvi falar desse Deus que transforma, desse Deus que muda. Eu tenho que abandonar a calça, tenho que abandonar a maquiagem, tenho que abandonar o corte do cabelo, porque na verdade, né, o véu é o cabelo. Está escrito em Coríntios, mas eu quero confiar nesse Deus que estão pregando aí, ó. Seja linda, seja maravilhosa, seja poderosa, tenha autoestima, viva feliz com Deus. E Jesus está dizendo, não, minha filha, sacrifica comigo, renuncia comigo, faz como eu fiz, vai na cruz, toma ela, todo dia. Carrega a cruz, é tua cruz, é ser taxada de fanática, exagerada, não precisa de tudo isso, deixa eles falarem. Não é o nosso costume comentários, entenda? Não é o nosso costume discutir a fé. O nosso costume é pregar e viver. Não precisa convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Prega a palavra, pisa com firmeza, vai com confiança, que é o Espírito de Deus que vai convencer. É Ele que faz essa obra. Então, irmãos, para ficar bem claro que o Espírito Santo está mandando eu falar, para ficar bem claro, sai da internet e vai para a palavra. Essas pregações de hoje em dia estão acabando com a fé, está colocando dúvida em muitos corações. A palavra é genuína. Ai, irmão, o que tem a ver, irmã? O que tem a ver? O que tem a ver? Que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Ele não nos chamou para agradar o mundo. Ele nos chamou para ser luz neste mundo. Se for para ser igual a atriz, se for para ser igual a essa sociedade corrompida, irmã, mas o que mal vai fazer? Isso não faz mal para ninguém. Mas é que você está se comparando com o mundo. Você quer ser igual ao mundo. Você tem o complexo do mundo. E Deus não quer que você tenha complexo. Lá no mundo, as mulheres olham para o espelho, precisa melhorar aqui, precisa arrumar ali, e algumas até já morreram, não estão mais aqui. E tanto arrumar, e daí a gente vai se confundindo. Aí vai entrando na igreja, aí vai se misturando com o evangelho, uma palavra fraca, uma palavra insossa, uma palavra que não muda as mentes e que não muda os corações. E nós vamos fazer aquilo que a palavra diz, é sem mistura. É sem mistura. É genuíno, é natural, é lá do comecinho. É do comecinho. Você já viu a criancinha? Quando a gente sai do ventre, o que a gente precisa? A gente precisa de uma roupa e comer.
Nós estamos num tempo que estão tentando tirar a inocência até das nossas crianças, né? O bebezinho sai da barriga e ele já sai com um propósito maligno. E o Senhor Jesus quer usar a igreja para salvar as nossas crianças, para salvar este país de coisas piores que já têm acontecido. A palavra de Deus tem este poder. Tem o poder de salvar. Tem o poder de libertar pais e mães com a mente cauterizada pelo inferno. O Senhor tem este poder. Mas aí nós ficamos olhando para nós. Aí nós somos tão orgulhosos que nós só olhamos para nós. Nós não entendemos a missão. Nós não entendemos o propósito. E quando Jesus fala, arde no coração. Mas precisa mais do que isso. Os discípulos vão fazer, eles vão parar na cidade. E Jesus faz como tivesse que Jesus, ele gosta de fazer isso com a gente, né? Ele faz que está andando para frente. E os discípulos param na cidade. Os discípulos de Emaús. Aleluia. E Jesus faz que vai continuar. E eles dizem, por que você não fica com nós? Aí ele dá aquela olhadinha, né? Tão simpática. Jesus era tão empático. É claro que eu fico com vocês. É claro. E aí eles sentam para se alimentar. E no partir do pão, Jesus se revela a eles. É na comunhão que Jesus se revela a igreja. É na comunhão, é no partir do pão, é dando graças ao nome do Senhor. Não tenha picuinha com teu irmão, não. Não tenha orgulho no teu coração, não. Ouve a palavra, guarda a palavra e convida Jesus para ficar. Não fica olhando não para o teu vizinho. Não fica olhando para a situação dentro da tua casa. Não fica olhando as lutas, as provações, não. Convida Jesus para continuar. Convida Jesus para fazer a obra completa. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não fica só mais um pouquinho, não, Jesus. Fica até a tua volta. Eu quero subir para o céu. Eu quero morar contigo. Não fica só aqui no culto, não. Não fala comigo aqui, não. Mas continua falando. Continua falando comigo. Aleluia. Vai comigo, Senhor, para o terminal. Vai, continua falando comigo na volta para minha casa. Continua falando comigo nessa semana. Ah, Senhor, até o final deste dia, continua comigo. Convida Jesus. Tenha comunhão com o Pai. Tenha comunhão com o Filho. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com a igreja. Tenha comunhão com o teu irmão. Dá graças a Deus. Não olha para a tua irmã e diz assim, ai, ela está aqui. Ele está aqui, não. Que bom, Senhor, que nós estamos na tua casa. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, porque estamos